Olá! O nosso grupo fará a apresentação do livro 10 Competências para Ensinar, de Felipe Perrenot. O livro é de 1999. Ele surge relacionado a uma crise em que os professores tendem a se voltar para a sua turma e para as práticas que se mostram válidas. Perrenot aborda o ofício do professor do modo mais concreto, propondo o inventário das competências. O individualismo dos professores começa, de algum modo, com a impressão de que cada um tem uma resposta pessoal e original à questão como o que é ensinar e o que é aprender. Perrenot agrupou em 10 grandes famílias de competências, sendo que essas competências não são definitivas e nem exaustivas. Cada capítulo do livro será apresentado um grupo de competência. Perrenot usa o termo competência como saber necessário para alcançar os objetivos. No capítulo 1, Perrenot aborda a competência de organizar e dirigir situações de aprendizagem. Perrenot traz à tona vários aspectos que influenciam na aprendizagem, fazendo uma crítica a uma pedagogia magistral, pouco diferenciada e que não dá aos professores o domínio das situações de aprendizagem. Para o autor, situações de aprendizagem são amplas, abertas e carregadas de sentido para os alunos. Vamos analisar agora os componentes principais desse grupo de competências. Primeira, conhecer para determinada disciplina os conteúdos a serem ensinados e sua tradução em objetivos de aprendizagem. Perrenot aponta que ter conhecimento é o mínimo. Como professores, não podemos ficar dependentes do quadro ou do livro didáticos. É necessário um domínio dos conteúdos, além de uma fluência e distância para construí-lo em situações abertas e tarefas complexas, aproveitando todas as ocasiões. Segundo, trabalhar a partir das representações dos alunos. Perrenot nos informa a necessidade de levar em conta as concepções dos aprendizes, ouvir os alunos, abrir espaços para discussão, conhecê-los. Terceira, trabalhar a partir dos erros e dos obstáculos à aprendizagem. Perrenot afirma que devemos usar os erros como ferramenta para ensinar, proporcionando aos alunos meios para que eles possam tomar consciência de seus erros, identificar suas origens e transpô-los. O autor ainda afirma que uma verdadeira situação-problema obriga a transpor um obstáculo cognitivo. Portanto, um erro pode ser usado a favor da aprendizagem. Quarto, construir e planejar dispositivos e sequências didáticas. O autor afirma que uma situação de aprendizagem é engendrada por um dispositivo que coloca os alunos diante de uma tarefa a ser realizada. Nesse sentido, é necessário ter um amplo repertório de dispositivos e sequências didáticas, bem como saber identificar o que eles mobilizam e ensinam aos nossos alunos. Quinto, envolver os alunos em atividades de pesquisa, em projetos de conhecimento. Perrenot afirma que quando o aluno envolve-se em atividades de certa duração, isso pode garantir uma progressão visível e mudanças de paisagem. Perrenot aponta alguns desafios que muitos professores enfrentam ao trabalhar pesquisas com seus alunos, trazendo à tona os aspectos intelectual, emocional e relacional na dinâmica de uma pesquisa. No capítulo 2, a competência abordada pelo autor é administrar a progressão das aprendizagens. Ele traz que a escola é inteiramente organizada para favorecer a progressão. Observa-se ainda que a parcela dos professores na gestão das progressões aumentou consideravelmente quando se renunciou aos planos de estudos, visto que o aluno pode continuar sua aprendizagem dentro do ciclo e não especificamente no ano que está. Já sobre a situação-problema apresentada no capítulo anterior, os alunos não abordam as situações com os mesmos recursos e não encontram os mesmos obstáculos, e por isso é importante conseguir administrar a diversidade. Desta forma, administrar a progressão de aprendizagem, prática de uma pedagogia de situação-problema, consiste em otimizar a gestão de tempo que resta, propondo situação-problema que favoreça as aprendizagens, isto é, tomam os alunos onde se encontram e levam um pouco mais adiante, propondo situações que desafiem e estejam ao alcance e que levam
cada um a progredir. A mesma tarefa não representa o igual desafio a todos os alunos. O autor relata também como até meados do século XX as turmas multisseriadas, principalmente em vilarejos, onde os alunos de vários níveis se encontravam na mesma sala. Felizmente, hoje são poucas as escolas que funcionam com tais progressões esquemáticas. Em contrapartida, fato menos favorável é que os professores têm visão limitada, nem sempre tendo consciência do antes e do depois. Ele ressalta que o desafio é dominar a totalidade da formação de um ciclo de aprendizagem. A partir da troca entre professores, continua-se de onde o aluno está e, se necessário, muda-se a estratégia. Infelizmente, hoje ainda vemos professores que não querem trocar de turma, continuam utilizando o mesmo caderno, só passando a limpo, esquecendo que é de responsabilidade do professor todo o desenvolvimento, o que ressalta a importância do trabalho em equipe e o quanto ele é favorável ao domínio das progressões. O autor também salienta a importância de estabelecer laços com as teorias subjacentes às atividades de aprendizagem, que escolher e modular a atividade de aprendizagem é uma competência profissional essencial, onde o professor tenha domínio das didáticas das disciplinas. É necessário também observar e avaliar os alunos em situações de aprendizagem, de acordo com uma abordagem formativa, sendo uma avaliação periódica que contribui para criar estratégias de ensino. Ela não tem como intuito notificar aos pais, ela auxilia no planejamento de novas estratégias. É fundamental pensar que a progressão, ao contrário do que alguns professores entendem, ela é plurianual e não anual, ou seja, o que o aluno não desenvolveu em um ano, devemos retomar no próximo ano. No capítulo 3, Perrenot aborda conceber e fazer evoluir os dispositivos de diferenciação. Este grupo de competência está relacionado ao grupo anterior. Embora numa sala de aula a composição variadas e diferente de alunos, o professor precisa criar uma cultura de cooperação entre os alunos, onde os mesmos precisam conviver e aceitar as diferenças. O trabalho do professor nesses espaços de formação proporciona mais tempo, recursos, forças, imaginação, continuidade e competências para que construam dispositivos didáticos eficazes com vistas a combater o fracasso escolar. O desenvolvimento da cooperação passa por atitudes, regras, por uma cultura da solidariedade, da tolerância, da reciprocidade. Esse ensinamento é essencial para a vida em sociedade. Somos diferentes, mas precisamos aprender a conviver uns com os outros. Partindo para o capítulo 4, vamos analisar agora a competência, envolver os alunos em suas aprendizagens e em seu trabalho. Ao iniciar suas discussões, Perrenot traz à tona o papel do professor de criar e manter o desejo de saber e a decisão de aprender em seus alunos. Os componentes principais dessa competência são: primeiro, suscitar o desejo de aprender, explicitar a relação com o saber, o sentido do trabalho escolar e desenvolver na criança a capacidade de autoavaliação. Perrenot afirma que muitas vezes os alunos não chegam à escola com a decisão de aprender. Cabe aos professores estimular o desejo do saber, relacionando os conteúdos a serem ensinados com as práticas sociais nas quais o aluno se insere. Segundo, instituir e fazer funcionar um conselho de alunos, conselho de classe ou de escola e negociar com eles diversos tipos de regras e de contratos. Perrenot afirma que o contrato didático ajuda os alunos a dar sentido às atividades desenvolvidas em aula. Estabelecer as regras do jogo é fundamental para que o processo de aprendizagem possa fluir com mais facilidade. Terceira, oferecer atividades opcionais de formação à la carte. Conforme Perrenot, caminhos diferentes podem levar ao mesmo fim. Nesse sentido, em algumas atividades é possível abrir opções para os alunos. Dar aos alunos esse poder de escolha facilita e ajuda a envolvê-los nas atividades. Quarto, favorecer a definição de um projeto pessoal do aluno. Perrenot afirma que é necessário identificar os projetos pessoais existentes e valorizá-los. Ao fazer perguntas como: o que você quer ser quando crescer?
Cada aluno começa a questionar-se em seus próprios pensamentos. Esse movimento é fundamental, pois ajuda os alunos a pensarem no caminho da aprendizagem como um aliado na busca de seus sonhos. No capítulo 5, Perrenot aborda o trabalho em equipe, onde explica que a evolução da escola caminha para a cooperação profissional. Existem diversos tipos de equipe. A pseudo-equipe arranja material que pode dissolver-se e perder seus recursos se não souber encontrar uma divisão inteligente. Equipe lato sensu, grupo de permuta que discutem mas não resolvem nada. Equipe stricto sensu, coordenação de práticas, já que ela funciona como um verdadeiro coletivo. Equipe stricto sensu, corresponsabilidade de alunos, exige ainda mais competências, pois mesmo que não entendam, os professores não podem separar no decorrer do ano. Mesmo em uma equipe democrática, alguns exercem uma influência sobre as decisões da equipe que tem. O trabalho em equipe leva a distinguir 3 competências: saber trabalhar eficazmente em equipe, saber discernir os problemas que requerem uma cooperação intensiva, saber perceber, analisar e combater resistência, obstáculos, paradoxos e impasses ligados à cooperação. Para o autor, a definição de uma equipe é como um grupo reunido em torno de um projeto comum. Outro ponto abordado é dirigir um grupo de trabalho, conduzir reuniões. Aqui o autor salienta que todos os membros de uma equipe são responsáveis por seu funcionamento. É sensato delegar-se um condutor a um grupo que tem um papel igualmente manifestas a postura e competências. Para fazer com que este papel emerja e para permitir que o desempenhe plenamente, convém que a equipe enfrente a questão de que liderança não é autoridade administrativa. Formar e renovar uma equipe pedagógica em certas aprendizagens, a equipe é composta por imposição, mas em geral formam-se por escolha mútua. Existem alguns problemas, aqueles que querem formar uma equipe. São eles: a bola de neve, 2 ou 3 pessoas começam a colaborar, resposta a uma solicitação externa, autoridade escolar, uma instituição de formação, coalização frente a uma ameaça, a participação da elaboração de um projeto, a atribuição dos recursos e coletivos pode suscitar pseudo-equipes que evoluem às vezes para verdadeiras equipes. O militantismo inovador. Alguns professores esboçam um projeto e procuram mobilizar os seus colegas. O ponto de partida seria relançar uma dinâmica de operação. Enfrentar e analisar em conjunto situações complexas, práticas, problemas profissionais. É necessário enfrentar as dificuldades sem ficar se lamentando, e só assim o verdadeiro trabalho em equipe começa a funcionar. Também é útil que um integrante da equipe seja mais sensível. Administrar crises ou conflitos interpessoais. É preciso abandonar imperativamente a ilusão dos discursos sobre a paz e a harmonia. O conflito faz parte da vida. O conflito pode ser considerado como um componente da ação coletiva. E perguntamos-nos como podemos utilizar de maneira mais construtiva do que destrutiva. Capítulo 6. Participar da administração da escola. A escola é um ambiente vivo e democrático, ou pelo menos deveria ser. Os professores não são os únicos atores da educação chamados a construir novas competências. O administrativo também deve aprender a delegar, conduzir, negociar projetos, incitar sem impor, dirigir sem privar. Esses saberes de ação não se desenvolvem espontaneamente, sem formação, sem reflexão, sem transformação. Participar da administração escolar dá trabalho, mas devemos participar dando sugestões, críticas construtivas, administrando recursos, mantendo a escola organizada. Formar para essas competências é uma maneira de fazer com que evoluam resistências. Vamos analisar agora o capítulo 7, na qual é explorada a competência informar e envolver os pais. Perrenot aponta que o diálogo com os pais é fácil de ser assumido apenas na teoria. Embora bem intencionados, muitas vezes os pais não sabem tudo que está envolvido no trabalho e no cotidiano do professor. No entanto, apesar das dificuldades, Perrenot afirma que cabe aos professores fazer o trabalho grosso de desenvolvimento e manutenção do diálogo. Os componentes principais dessa competência são: primeiro, dirigir reuniões de informação e de debate. Apesar das reuniões gerais serem uma ótima ferramenta de debate,
Quando se trata de resolver problemas específicos, é necessário tirar tempo para encontrar os pais em particular. Perrenot aponta a necessidade de um equilíbrio, ou seja, os professores não devem nem falar de mais, nem falar de menos. Segundo, fazer entrevistas. Para Perrenot, não se deve nunca acusar os pais ou culpá-los. O professor deve sim se colocar no seu lugar, porém, sem abusar de sua posição. É preciso aceitar o diálogo, saber negociar, ouvir e buscar compreender os pais. Terceiro, envolver os pais na construção dos saberes. Perrenot aponta para a necessidade de manter os pais informados a respeito dos métodos de ensino que são utilizados. Dessa forma, é possível evitar que os pais atrapalhem ou criem alguns obstáculos na aprendizagem de seus filhos. Pais que tiveram uma educação muito rígida, por exemplo, tendem a acreditar em uma educação mais tradicional. Entretanto, é importante lembrar que nem sempre iremos agradar a todos e procurar sempre agir de maneira coerente, pois isso tranquiliza os pais. No capítulo 8, o autor aborda a utilização de novas tecnologias. Para isso, Perrenot cita Patrick Mendelssohn, que possui 2 declarações. As crianças nascem em uma cultura que se clica, e o dever dos professores é inserir-se no universo de seus alunos. Se a escola ministra um ensino que aparentemente não é útil para o uso externo, corre o risco de desqualificação. Então, como vocês querem que as crianças tenham confiança nela? No momento em que vivemos, até os professores que resistiram foram forçados a trabalhar com as tecnologias que tanto temiam, pois com a pandemia que se instaurou no mundo é a única forma de manter vínculo e aprendizagem dos alunos. A informática na escola não é trabalhada como uma disciplina como qualquer outra, mas sim como um simples meio de ensino. Professores precisam compreender que a informática é utilizada para a vida. Conversas, videoconferências, manter vínculo, trabalhar, pesquisas, entre outros. O uso dessa ferramenta na escola vai além de atrativa e significativa. A tecnologia oferece novos campos de desenvolvimento das competências fundamentais. Utilizar editores de textos, tradicionalmente, o ensino baseia-se em digitação de documentos. A competência requerida é cada vez menos técnica, sendo sobretudo lógica, epistemológica e didática. Isso, infelizmente, escapa aos professores que ainda pensam que um computador é simplesmente uma máquina de datilografia. Explorar as potencialidades didáticas dos programas em relação aos objetos de ensino, esta formulação um pouco abstrata tenta abranger o uso didático de 2 tipos de softwares, os que são feitos para ensinar e os que têm finalidades mais gerais, mas podem ser desviados para fins didáticos. A principal competência do professor neste domínio é ser um usuário alerta, crítico e seletivo, um conhecedor dos softwares que facilitam o trabalho intelectual em geral e uma disciplina em particular com familiaridade pessoal e fértil. Contudo, não é necessário que o professor se torne um especialista em informática. Comunicar-se à distância, por meio de telemática, há alguns anos isso parecia ficção científica. Hoje, classes separadas por um oceano podem trocar correspondências e aproximou os alunos e professores neste momento de pandemia. Contudo, é imprescindível o olhar atento do adulto, pois com as facilidades das tecnologias, as crianças podem ter acesso a conteúdos não apropriados. Capítulo 9. Enfrentar os deveres e os dilemas éticos da profissão. Ser professor não é só ensinar. O professor deve educar para o aluno se desenvolver para a vida, tendo uma educação coerente com a cidadania. Como? Passando valores, prevenindo a violência dentro e fora da escola, participando da criação de regras de vida comum referente à disciplina da escola. O professor deve passar valores, construir senso de justiça, solidariedade, fazer perceber que o diálogo é sempre a melhor saída. Sabemos que não é fácil, mas é por isso que todos os dias o professor precisa dar a sua melhor aula. A aprendizagem na escola vai além do saber escolar. Nós precisamos penetrar no mundo do aluno, fazer com que ele se sinta-se bem e queira aprender. No capítulo 10, vamos analisar a competência. Administrar sua própria formação contínua.
Conforme Perrenot, ao longo dos anos, os contextos no ambiente escolar vêm se modificando. Dessa forma, para conservar as competências desenvolvidas, é fundamental que o professor esteja em constante processo de atualização. Os componentes principais dessa competência são, primeiro, saber explicitar as próprias práticas. Conforme Perrenot, é fundamental que o professor seja capaz de analisar sua própria prática em sala de aula, tomando consciência do que faz, realizando a formação continuada de diferentes maneiras, tanto individuais como coletivas, em busca de sua lucidez profissional. Segundo, estabelecer seu próprio balanço de competências e seu programa pessoal de formação contínua. Perrenot afirma que para que aconteça uma formação continuada, é necessário que o professor primeiro saiba qual caminho deseja percorrer e como irá fazer isso. Perrenot afirma que é possível aprender com os próprios erros e acertos, progredindo pelos meios que a situação oferece. Para o autor é necessário ter equilíbrio, de modo que não adianta fazer todos os cursos que estiverem na moda se não for para aplicá-los na prática. Ao invés disso, é recomendável que se utilize métodos econômicos e rápidos, como a leitura. Terceiro, negociar um projeto de formação comum com os colegas, equipe, escola, rede. Perrenot acredita que a formação contínua em grupo pode trazer benefícios mais rápidos, pois ela é direcionada para um conjunto de professores específico que atuam no mesmo contexto escolar. Embora possam gerar conflitos, é sábio utilizar esse recurso quando há entre os professores uma cooperação mínima. Quarto, envolver-se em tarefas em escala de uma ordem de ensino ou do sistema educativo. Uma forma do professor fazer isso é estar disposto a assumir desafios. Conforme o autor, sair da zona de conforto amplia a cultura do professor, ajudando-o a entender melhor os desafios que se enfrenta na escola. Quinto, acolher a formação dos colegas e participar dela. Perrenot aponta para os benefícios de receber estagiários e apoiá-los. Nesse sentido, Perrenot afirma que é possível aprender com as experiências vivenciadas por outros, através de momentos de observação seguidos de reflexão. Para finalizar, então nós temos a conclusão: o caminho de uma nova profissão. Eis que no fim da viagem deste livro foi explorado sucessivamente 10 famílias de competências, cujos títulos relembro: 1. Organizar e dirigir situações de aprendizagem. 2. Administrar a progressão das aprendizagens. 3. Conceber e fazer evoluir os dispositivos de diferenciação. 4. Envolver os alunos em suas aprendizagens e em seu trabalho. 5. Trabalhar em equipe. 6. Participar da administração da escola. 7. Informar e envolver os pais. 8. Utilizar novas tecnologias. 9. Enfrentar os deveres e os dilemas éticos da profissão. 10. Administrar sua própria formação contínua. Na conclusão, então, o autor salienta que ninguém pode observar e conceituar todas as facetas do ofício de professor, conceber com a mesma precisão e a mesma pertinência todas as competências correspondentes. E que as facetas do trabalho pedagógico das famílias de competências não existem objetivamente, elas são construídas, certamente a partir do real, mas também de tramas conceituais e de preceitos teóricos ideológicos. Ele aborda que enunciados tão sintéticos deixam uma grande margem de interpretação. Administrar a progressão das aprendizagens ou envolver os alunos na aprendizagem e em seu trabalho, essas competências remetem a múltiplas e às vezes contraditórias representações da ação de seus componentes, consideradas em função das visões e das teorias da aprendizagem e do ensino de uns e de outros. O objetivo não era propor um referencial a mais. Ele queria tentar um trabalho, um outro exercício, propor uma leitura possível, pessoal, mas coerente, de um referencial existente ao qual ele pudesse aderir globalmente. Era também sensível ao caráter fecundo da imposição. Interessando-se pelas competências emergentes, indagou-se
para ser exaustivo, ele deveria propor uma lista complementar e das competências clássicas de um professor. Com a reflexão, esta lista não lhe pareceu pertinente, pois as competências básicas do ofício estão contidas nas competências examinadas. Não se encontrarão, com certeza, formulações clássicas, tais como seguir o programa, preparar e dar aulas de exercícios, utilizar os recursos oficiais de ensino e dos métodos recomendados, exigir silêncio, ordem, disciplina, dar notas, conviver pacificamente com colegas, falando de chuva e do bom tempo, em uma escola em que ano após ano, todos retomam as mesmas séries e os mesmos métodos. Ele salienta que tudo isso não está totalmente fora de moda, continua a ser necessário dar aulas e exercícios, obter uma forma de disciplina, avaliar adequadamente. Todavia, quanto mais se caminha rumo a uma prática reflexiva, mais o ofício se torna uma profissão integral, simultânea, autônoma e responsável.